Nós passamos por muitos problemas, muitas situações, até mesmo levante, mas nós não temos que olhar para a dificuldade, para os problemas, para certas palavras. Nós temos que olhar para Deus, assim como Davi olhou para o céu e falou: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, xarabá! O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Saúde a igreja com a parte do Senhor, amém? Queria agradecer primeiramente a Deus e ao pastor por ter me concedido a oportunidade e que o Espírito Santo venha falar com os irmãos como falou no meu coração. Instituição dos diáconos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amém? Atos dos Apóstolos. Lucas, ele começa Atos dos Apóstolos como ele termina o Evangelho. Então ele começa com Jesus 40 dias com os discípulos, instruindo algo a respeito do reino de Deus. E certa vez Jesus fala para os apóstolos que não saia de Jerusalém até que a promessa se cumpra, a descida do Espírito Santo. Então, ele foi elevado ao céu e sumiu nas nuvens. E os discípulos ficaram parados olhando para o céu. E apareceu dois varões e disse: varões galileus, por que está aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, que foi elevado ao céu, ele há de voltar da mesma forma que subiu. Então os discípulos saíram do Monte das Oliveiras, onde estava, e foi para Jerusalém. E ali eles ficaram na casa que eles estavam hospedados, todos juntos em oração. Então, passando alguns dias, todos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas em um só lugar, quando veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então a multidão para o lado de fora, vendo isso acontecido, uns se alegraram por ter ouvido os apóstolos, os pessoal falar em sua própria língua, mas outros zombaram, achando que estavam todos bêbados. Mas Pedro se levanta e prega a palavra de Deus, e naquele dia foi quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. Outro dia, Pedro e João iam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Quando eles iam para o templo, tinha um rapaz, um homem coxo, aleijado, na porta do templo e pediu esmola para eles. Mas Pedro e João voltou, fitou o olho no homem e disse para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, o Nazareno. Então aquele homem levantou, pulando de alegria, glorificando a Deus. Então aquele povo, vendo aquele acontecido, encostaram, olhando para Pedro e João, achando que por virtude de Pedro e João aquele homem tinha sido curado. Mas Pedro levanta novamente e prega a palavra de Deus, e naquele dia quase 5.000 almas se convertem ao Senhor. Então o evangelho vai crescendo e pessoas
de muitos lugares, cidades vizinhas, vêm para Jerusalém, trazendo pessoas enfermas em leitos, em camas, para que até mesmo se a sombra de Pedro passasse sobre algum delas, que elas fossem curadas. Então o evangelho cresce, também cresce a perseguição e começa a aparecer os problemas dentro da igreja. No versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, os gregos helenistas, eles eram homens e mulheres descendentes judaicos que nasceram fora de Israel. Então, o povo judeu talvez tinha se convertido, mas estava com o coração duro ainda, faltava amor pelo próximo. Então, ele estava, discriminando aquele povo e evitando aquele povo de receber o que eles recebiam. Então, os apóstolos tinham um problema para resolver. Então, eles 12, os apóstolos, eles poderiam reunir entre eles e tirar 7 varões ou alguns varões discípulos que já estavam na ativa, mas eles não pensou de jeito. A obra de Deus estava crescendo, então eles não tirou, mas eles chamaram todos os discípulos, reuniram, fez uma reunião e decidiram levantar 7 varões, 7 diáconos. E esses varões, eles não eram qualquer pessoa. Eles tinham de ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluias. Então a gente sabe que de boa reputação no inferno tem muita gente de boa reputação. De sabedoria, dependendo de qual for a sabedoria, porque sabedoria para aquele que conhece a Deus não é ganhar, não. É primeiro perder, para depois ganhar. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa tem que ser sensível a Deus, sensível à palavra de Deus e ter amor ao próximo. Aqui no capítulo 5, eles escolhem: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, Estevão cheio do Espírito Santo. A Bíblia não fala se Estevão estava em Atos 2 ali, quando o Espírito Santo desceu. E sobre esse descido do Espírito Santo, eu quero contar um pequeno testemunho de quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu tinha 12 anos de idade quando aconteceu. Eu era temente a Deus, bastante temente a Deus. Eu já tinha tido algumas visões, mas eu não entendia. Eu nem sabia que Deus tinha um filho, que a gente precisava crer nele para chegar até Deus. Mas eu já era temente a Deus. Aí apareceu um pastor que é praticamente o pai de minha família na fé. E começou a pregar para minha mãe, para o meu irmão. Então meu irmão se converteu, minha mãe também se converteu. Meu irmão hoje ele mora em São Paulo, ele é pastor. E eu não tinha me convertido ainda. Aí a gente foi na igreja uma vez, aí o pastor estava apelando, fazendo um apelo. Eu levantei a mão, ele olhou para mim quando eu era adolescente, ele não fez muito caso. Mas Jesus, ele aceitou aquele aceito naquele dia. Então, meu irmão, ele começou a buscar muito a Deus e ele subia no monte junto com os jovens da igreja. E ele me contava aqui muitos sinais que ele via lá. Aí certo dia ele me contou que ele estava orando, que ele sempre ia passar a noite. Então as folhas começou a virar brasa de fogo. Então eu fiquei curioso para mim ter essa experiência e quis ir também. Só que como eu só tinha 12 anos, ele não permitiu porque a mata era muito fechada e passava a noite toda, então não dava para mim.
Então, o que ele fez? Ele trouxe na mochila várias folhas. Então, deu a noite, deu 7 horas, minha mãe saiu para a igreja e nós entramos para dentro do quarto. Ele abriu aquela mochila e jogou as folhas em cima da cama e apagou a luz e nós ajoelhou no pé da cama e começou a orar. 5 minutos de oração, ele tocou no meu ombro. Quando eu abri o olho, aquelas folhas estavam brasa de fogo em cima da cama. E aquele quarto encheu da glória de Deus. E a presença de Deus foi grande naquele lugar. Minha mãe chegou da igreja 9 horas da noite. E ela entrou no quarto e ela foi tomada pelo Espírito Santo também. Daquele dia eu posso ter um pouquinho saber um pouco do que os apóstolos sentiram aquele dia. Porque aquele quarto foi cheio da glória de Deus. Então, Estevão, ele não era... Estevão aqui, quando cita... Estevão, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Voltando no tempo, quando os apóstolos fez essa escolha, claro que ele não falou que Estevão era de sabedoria, cheio do Espírito Santo, porque todos eram. Então ele não ia falar de Estevão dessa forma. Estevão não era, mas ele buscou mais. Deus tinha um plano na vida dele para essa missão, mas ele quis mais buscar a Deus. Ele começou a servir mesa, porém ele não ficou só no servir mesa. Lucas 17:10 diz que assim também, se nós fizermos somente aquilo que foi mandado, seremos servos inúteis, porque só fizemos o que era nossa obrigação. Mas Estevão não, ele não só serviu mesa, mas ele começou a pregar a palavra de Deus. Então, no pregar a palavra de Deus, aqueles homens se levantam contra Estevão. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse levantar, esses homens não podiam com Estevão, porque Estevão estava cheio do poder de Deus. Então, eles não podiam com Estevão, eles subornaram homens para levantar falso contra Estevão. Então eles pegaram e falaram que Estevão tinha blasfemado contra Moisés e contra Deus. Então Estevão é levado para o sinédrio. Então Estevão chega no sinédrio, o sumo sacerdote pergunta isso, mas Estevão já chega dentro do sinédrio com o rosto brilhando. E aquele homem que diz ser um sacerdote de Deus pergunta isso, que se ele fosse de Deus mesmo, ele não falava isso. Ele falava, não é isso não, porque o homem está com o rosto brilhando. E quem ficou com o rosto brilhando foi Moisés, que ficou no monte, junto com Deus 40 dias. Mas aqueles homens eram duros de coração, não dava lugar para o Espírito Santo de Deus. Então Estevão começa a pregar de Abraão, Isaac, Jacó, dos 12 patriarcas, da entrada para até o Egito. Lá ele fala da vida de Moisés. Como é que ele estava falando de Moisés se ele exaltou mais Moisés no discurso? Então ele fala até chegar em Davi, em Salomão, e ele diz que Davi queria construir uma casa para Deus, mas o profeta diz para Davi, o céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Como poderei edificar casa para mim? Então, ele estava falando que Estevão tinha blasfemado contra aquele lugar que é santo. Mas Deus estava falando para eles que Deus não habitava ali. Então, Estevão podia parar ali e sair com a vida sem talvez só levava uma chicotada, como os discípulos todos já tinham levado, mas saía com vida. Mas Estevão não para por aí. Estevão, ele fala que aqueles homens são coração duro, obstinado de coração, que assim como os profetas, assim como os antepassados deles mataram o profeta, assim eles mataram o justo, Jesus. Então aqueles homens rangeram os dentes.
Eles deram um grito. E quando aconteceu isso, Estevão olha para o céu e o céu está aberto. E Estevão vê a glória de Deus e o Filho de Deus do lado em pé à direita de Deus. Então eles pegam Estevão e levam Estevão para fora do templo, para fora dos muros do templo, porque eles eram rígidos à lei. Eles não poderiam matar ninguém nas portas, ali dentro dos portões. Então eles levam Estevão para fora. E aqueles homens começam a apedrejar Estevão. Mas Estevão não olha para as pedras. Estevão olha para o céu. E assim nós também, na nossa vida, nós passamos por muitos problemas, muitas situações, até mesmo levante. Mas nós não temos que olhar para a dificuldade, para os problemas, para certas palavras. Nós temos que olhar para Deus. Assim como Davi olhou para o céu e falou: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, lamacharabassori lamachou, ramalabachou, machi, remacharamassori lamachi, macharamassou, e macharamassori lamachei, machou, remacharamassou, e chamachi, macharamassou. Alabaxi, rei, macha, machi, rei. Então Estevão, ele ajoelha e continua olhando para o céu. E ali ele fala com Deus: não impute esse pecado para esses homens, que entrega o teu espírito e morre. Então aqueles homens pegam as vestes de Estevão e joga aos pés de Saulo. Mas na Bíblia, a Nova Almeida, atualizada 2017, a que nós estamos estudando no domingo, ela diz que joga as capas, né, as vestes e as capas. Então eu me lembrei de Eliseu e Elias. Elias subiu no redemoinho. E o que ficou para Eliseu? A capa de Elias. Mas antes Eliseu tinha pedido porção dobrada. Então, Elias sobe no redemoinho e Eliseu pega a capa, bate no rio, o rio abre como tinha feito da primeira vez. E Eliseu passa. Eliseu faz muitos milagres, como Elias tinha feito. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da Sulamita. Só que Elias foi elevado ao céu, não passou pela morte. Mas Eliseu, ele passou pela morte. Mas mesmo passando pela morte, Deus honrou. Ele pediu porção dobrada. O espírito dele já estava com Deus. Mas nos ossos dele, o Moabita foi ser enterrado, tocou nos ossos de Eliseu. E esse Moabita levantou vivo. Porque Deus honra o servo dele, mesmo depois da morte. Então, assim é Saulo, com Estevão. Assim como Estevão foi perseguido, Paulo também foi perseguido. Assim como Estevão foi caluniado, Paulo também ia ser. Assim como Estevão foi apedrejado, Paulo também ia ser. Mas assim como Estevão era cheio de sabedoria, Paulo também ia ser. Assim como Estevão ia ser cheio do poder de Estevão cheio do poder de Deus, Paulo também ia ser. Glória a Deus. Só que Estevão, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Só que Paulo, ele não sabe se fora do corpo ou dentro do corpo, ele não sabia, mas Deus sabia.
ele foi elevado ao terceiro céu. Em outra ocasião, ele diz que aquilo que o olho não viu, que o coração, que não chegou ao coração do homem, aquilo que o olho viu, que o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que os ama. Glória a Deus. Semana retrasada, uns 15 dias mais ou menos, foi pregado aqui, nosso irmão Nô. Desperta tu que dormes. Glória a Deus. E um ano que eu tinha chegado aqui em Poções, Deus me deu um sonho, uma visão, e eu entrava nessa igreja aqui e todo estava embrulhado. Só o pastor que não, o pastor estava naquele canto ali, e o pastor me chamava e eu encostava no pastor. O pastor me falava alguma coisa que eu não lembro, aí eu voltava, sentava no lugar que eu sempre sento e me embrulhava também. Então, se a palavra desperta tu que dormes, e Deus já mostrou isso, então é para nós buscar a Deus, fazer como Estevão fez, não se importar, talvez pessoa do lado, não está querendo buscar, busca você mesmo, porque a morte não é o fim, Jesus estava esperando Estevão, se ele não tivesse na fiação, ele tinha fugido, ele não tinha morrido, mas ele tinha sido fracassado, mas ele foi corajoso e ficou até o fim e honrou, e Deus também honrou ele e esperou ele de pé, como se fosse, falava, vem servo fiel e corajoso, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ninguém é super-homem, não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal.